Então, já existe uma base de compreender que as emoções precisam ser aceitas, acolhidas, entendidas, e que se você não faz isso, existe sofrimento. Essa é uma base, assim, é como se fosse o ponto de partida. Quando a gente não faz isso, a gente já começa devendo para a gente mesmo, para a vida. Estou dizendo que a autoempatia, o cuidar das emoções, é uma forma de você alinhar pensamento com sentimento. Quando você está com pensamento e sentimento alinhado, as coisas ficam mais fáceis ou pelo menos menos difíceis. Daí você escolhe se é mais fácil ou menos difícil. Quando não se pensa nisso, é provável que você sacrifique necessidades suas para atender outras necessidades das pessoas, das situações. E toda vez que você sacrifica uma necessidade sua para atender dos outros, quando a gente faz isso, normalmente é esperando reciprocidade, que a pessoa retribua. Só que as pessoas, normalmente, retribuem aquilo que a gente faz com a gente. Então, se você cuida bem de você e compartilha aquilo que você faz por você, é mais provável que você tenha aquilo que você busca. Quando você ignora você e foca em ter consideração, em fazer coisas, em atender a necessidade dos outros, o que os outros refletem é o que você faz com você. Isso que eu estou dizendo é algo que você já deve ter observado. Porque pode ser que não está consciente, mas se você pensar, momentos que eu me valorizei, que eu cuidei de mim, como que eram as minhas relações? Momentos que eu esqueci de mim por causa das situações, como que eram as situações? Você pode observar na própria experiência. Por mais que as pessoas sejam diferentes, personalidade diferente, história, profissão, etc. Por mais que as pessoas sejam diferentes, tristeza, medo, raiva, alegria é comum a todo mundo. E a gente lida com essas emoções com um mesmo padrão. Então, existe uma tendência da mente fugir da dor. Ela quer proteger a gente. E a mente de todo mundo foge da dor. É um princípio universal. A mente que não foge da dor, talvez tenha algum problema. Bom dia, Vivian. Faz 13 minutos que começou. Quase 14 minutos. Então, é normal que a mente fuja da dor, porque ela quer manter a gente vivo. Só que, se você percebe que a mente foge da dor, mas existe a necessidade de cuidar da dor. Eu posso ter eu uso o exemplo do machucado, de uma ferida, um corte, uma pancada, um arranhão. Na hora de cuidar desse machucado, dessa ferida no corpo, dói. A gente pode ignorar, a gente pode tentar ignorar a ferida, mas ela não vai cicatrizar sozinha. Lidar com a dor significa cuidar da ferida para ela cicatrizar. Quando a gente só foge da dor, da tristeza, por exemplo, como ela é dentro, eu sugiro pensar como se tivesse um corpo emocional dentro da gente. Para não pensar que são coisas abstratas, tipo tristeza, medo, raiva, como se fossem só nomes. Não são nomes, são experiências. Então você pode pensar que a tristeza é o eu emocional, ou o corpo emocional que está triste. Essa parte de mim que está triste precisa que eu cuide dela, que eu olhe para ela, que eu converse com ela, que eu esteja disponível para o meu eu emocional. Quando eu faço isso, a tristeza começa a diminuir. O mesmo vale para o medo. Muitas pessoas fogem do medo desesperadamente, mas quanto mais a gente foge do medo e quanto mais a gente foge da tristeza, mais eles aumentam. E você pode perceber isso. Uma coisa curiosa é que quem tem medos ampliados e foge deles sabe disso. Mas muitas vezes o medo é de lidar com medo também. E aí, como resolver? O que eu estou dizendo é, o que impede qualquer pessoa de focar no futuro, de focar no que se quer, são os problemas que estão incomodando à volta. E aí você pode dizer, mas
eu vou ignorar os problemas para poder pensar no futuro? Não necessariamente. Quando você pensa no futuro ou na visão que você quer de futuro, você vai identificar que tem problemas que você não precisa resolver. E aí você resolveria só os problemas que estiverem no caminho. Mas o que impede de ter essa paz, esse centramento? Muitas vezes são as dores acumuladas. E é nesse ponto que entra a necessidade de autocuidado. Autocuidado emocional. O que seria esse autocuidado emocional? Primeiro, reconhecer que as emoções são certas como elas são. Quando a gente acha que a tristeza é ruim ou o medo é ruim, e foge do medo e foge da tristeza, a gente está fazendo uma poupança de medo e tristeza. Quanto maior o medo, maior a tristeza e vice-versa. Medo e tristeza caminham juntos. Porque se eu tenho medo, eu estou fugindo do que eu sinto. Se eu tenho a tristeza, eu estou fugindo do que eu sinto igual. E o medo é medo da tristeza. Ou seja, enquanto eu não cuido do meu emocional, eu vou ter mais medo e mais tristeza. Quando eu fujo, tem uma sensação de alívio. Parece que resolveu. E é possível fugir a vida toda das emoções, e aí parece que resolve, mas momentaneamente, e acumula. O que eu quero dizer muitas vezes a tristeza vem e não precisa ter um motivo para a tristeza ter vindo. A tristeza vem porque ela vem para fazer a gente cuidar da tristeza, cuidar de si. Então, o que eu estou mostrando é um paralelo. É como se fosse, eu preciso resolver os problemas e eu preciso de discernimento sobre quais resolver. Quando eu penso no que eu quero, eu consigo identificar quais problemas resolver, que normalmente são aqueles que estão no caminho para eu alcançar o meu objetivo. É muito curioso que na sessão que eu tenho uma sessão de clareza de 25 minutos para ter clareza sobre um objetivo ou uma situação, e muitas vezes quando eu pergunto sobre o objetivo desejado, é muito comum a resposta que eu ouço é o que a pessoa tem feito. Ou seja, para a gente ficar seguro, a gente prefere falar do que a gente está fazendo ou do que a gente fez. Às vezes é uma forma de organizar o pensamento, também pode ser. Mas também mostra que não está claro. A minha pergunta para você que está assistindo. Para você está claro a sua visão do futuro? O que você espera para a sua vida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Não precisa responder o que você espera, mas você costuma pensar nisso? Pode parecer uma coisa simples, mas normalmente é uma coisa simples que fica deixada em segundo plano. Quando você não pensa no que você quer, qual é a probabilidade de você se guiar na direção de conseguir o que você quer? Então, eu estou reforçando a necessidade de você focar no que você quer, no seu objetivo. Quando você faz isso, as coisas se alinham. Bom dia, Eliane. Ou seja, de um lado estão os problemas, do outro lado está, eu não vou dizer a solução para os problemas, mas do outro lado está aquilo que você quer alcançar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Esse objetivo, essa visão de futuro, vai te dar um direcionamento sobre quais problemas resolver. E alguns problemas são por não estar fazendo o que você veio fazer. Então, existem problemas porque você está envolvido em problemas. Quando você começa a trabalhar na direção de um propósito maior, de algo que tenha sentido, que tenha significado para você, de repente problemas desaparecem ou perdem importância, ou as duas coisas.